autora desse livro, a renomada Brené Brown, e a sua equipe pediram para milhares de pessoas ao longo de anos que descrevessem o que é vulnerabilidade na opinião delas. E essas foram algumas das respostas. Ir ao meu primeiro encontro depois do divórcio, falar sobre questões raciais com a minha equipe, tentar engravidar depois do segundo aborto espontâneo, abrir meu próprio negócio, ver o meu filho entrar para a faculdade, pedir desculpas a um colega pelo modo como eu falei com ele durante uma reunião, ser demitido, demitir alguém. Tá vendo só? Percebeu que as experiências que envolvem vulnerabilidade não são fáceis. Elas podem nos deixar ansiosos e inseguros. Elas fazem com que nós queiramos nos proteger sempre. E viver essas experiências com plenitude e sem uma armadura requer coragem? Sem dúvida que sim. E nesse livro, a autora do renomado best-sellers Coragem de Ser Imperfeito descreve uma das atividades humanas que mais requer coragem: a atividade de liderar. E se você está pensando em não escutar esse episódio porque ainda não é líder, vai cometer um grande erro, pois todos somos líderes em alguma esfera de nossas vidas. E talvez você não tenha ainda um cargo de líder, porque não tem coragem. O livro A Coragem para Liderar foi publicado em 2018. A autora é a renomada especialista em liderança e psicologia motivacional Brené Brown. Para você ter ideia, sua palestra no TED já alcançou mais de 35 milhões de visualizações. E já vamos iniciando esse episódio com a mensagem central do livro A Coragem para Liderar. Você não pode alcançar a coragem sem encarar a vulnerabilidade. Aceite a dificuldade. Essa é a primeira frase do livro e também a mensagem central dele. Olhe para a sua vida agora mesmo. Ela poderia estar melhor se você tivesse aquela conversa difícil, enviasse aquele e-mail que está adiando, tomasse a decisão de ser mais íntegro e responsável e também transparente sobre as coisas que considera importantes. A falta de coragem é o sinônimo da mediocridade, e empresas e culturas que incentivarem a mediocridade terão apenas um destino: uma cultura empresarial que promova a coragem para se expor e mostre a vulnerabilidade do ser humano é o ponto de partida para que sua equipe tenha transparência, engajamento, aprendizado e uma fome insaciável por alcançar grandes resultados. Essa é uma das principais habilidades que uma liderança de coragem deve desenvolver e disseminar por toda a empresa. Brené Brown mostra que elementos como medo, coragem, vergonha e empatia devem sim fazer parte do sistema de gestão em qualquer empresa que queira não somente alcançar o sucesso, mas durar por mais tempo do que é imaginado. Vamos iniciar com a definição de líder, segundo a autora. Líder é qualquer um que assuma a responsabilidade de encontrar potencial em pessoas e processos e que tenha coragem de desenvolver esse potencial. Vulnerabilidade é ter a coragem de agir quando não se pode controlar o resultado. Em momentos de crise, é necessário se posicionar e agir sem ter a certeza do que vai acontecer. Esse é o ambiente que vive o líder, e aprender sobre vulnerabilidade pode ajudar a encontrar o potencial que ele precisa em sua equipe. A Brené dá um exemplo de uma reunião onde o líder convoca a sua equipe durante um momento muito difícil que estão enfrentando. Então, o CEO começa falando, abre aspas, essas mudanças estão chegando de maneira intensa e rápida e sei que há muita ansiedade de todos. Também estou sentindo isso. É difícil trabalhar assim. É difícil não levar essa ansiedade para casa. É difícil não se preocupar e é fácil querer culpar alguém. Eu revelarei a vocês tudo o que puder sobre as mudanças assim que eu puder. Nessa reunião aqui, eu quero passar os próximos 45 minutos debatendo sobre a forma como estamos gerenciando as mudanças. Especificamente, o que vocês acham do apoio que eu estou oferecendo à equipe. Então, pensem e me perguntem quais as perguntas que eu posso tentar responder como líder. Existe alguma história que vocês tenham escutado, queiram conferir ou verificar
verificar comigo se é verdadeira, eu peço a todos que continuem conectados e apoiem uns aos outros durante esse momento de turbulência para que possamos realmente lidar com o que está acontecendo. Em meio a tudo isso, precisamos continuar produzindo um trabalho do qual os outros se orgulhem. E por último, peço que cada um escreva uma coisa que gostaria que todo o grupo fizesse para nos sentirmos bem ao nos abrir e fazer perguntas. E também uma coisa que atrapalharia esse processo. Fecha aspas. Nesse exemplo, o líder definiu muito bem algumas emoções que estão no ar, todos conseguem sentir, mas ninguém consegue falar a respeito, e cria o que se chama de recipiente seguro, perguntando à equipe do que os integrantes precisam para se sentir abertos e seguros na conversa. Essa é uma das práticas mais fáceis de se implementar e o retorno do tempo investido é enorme em termos de construção de confiança e melhoria da qualidade do feedback do diálogo. Lembre-se, qualquer situação difícil requer liderança, seja na sua família ou vida profissional. Um líder sempre inicia identificando e descrevendo de maneira específica e sem julgamentos qual é o real tamanho do problema a ser resolvido. Então respire fundo, contenha o seu ímpeto de agir por impulso. O falso corajoso tende a colocar os pés pelas mãos por ser afoito demais. O líder eficaz assume a vulnerabilidade, reconhece que não sabe ainda o que fazer e se comporta como um detetive, coletando dados, informações e perspectivas diferentes das pessoas. Use e abuse da sua capacidade de perguntar. Isso reduz a ansiedade de toda a equipe, desacelera as tensões e deixa o caminho da solução cada vez mais claro. Pergunte, principalmente, o que a sua equipe está achando do apoio que você, como líder, está dando a eles. Essa pergunta é uma das ferramentas preferidas da autora. E eu sei, é preciso coragem para fazer essa pergunta. E nesse episódio, nós iremos te ajudar. Então fique até o final. Sempre que falta coragem de ser transparente e identificar as causas raízes reais dos problemas, acabamos gerando um ambiente de confusão e estresse. Geralmente as causas raízes dos problemas estão nas pessoas, e na hora que os holofotes se voltam aos líderes para demandar instruções do que fazer, muitas vezes por medo ou vergonha, os líderes preferem desviar o assunto. A autora traz um exemplo pessoal dela e conta que durante muito tempo achava que as estimativas de prazos nos seus projetos profissionais eram boas e embasadas em vários livros que leu sobre negócios e na sua experiência de anos. Mas, de alguma forma, os projetos sempre atrasavam e ela sentia que havia sido por conta da falta de cooperação de sua equipe para fazer as coisas acontecerem. Um belo dia, por conta de uma conversa com seu marido fora do ambiente profissional, ela se deu conta que tinha o costume de estimar prazos errados também em projetos da família. Foi então que tomou coragem de expressar a sua vulnerabilidade diante da sua equipe. Reuniu todos e declarou que, por vergonha de admitir uma fraqueza, ela prejudicou o clima da equipe e o andamento de diversos projetos. Foi aí que a mágica aconteceu, porque diante da cena de vulnerabilidade da sua líder, os demais integrantes da equipe passaram a canalizar todas as suas energias para ajudar na tarefa de estimar prazos e aumentar a produtividade dos projetos. Os líderes precisam dedicar uma quantidade razoável de tempo para lidar com medos e sentimentos, ou vão desperdiçar uma quantidade exorbitante de tempo tentando gerenciar comportamentos ineficientes e improdutivos. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. A autora se refere à plenitude como o ato de viver com o coração sem armadura. Em vez de proteger e esconder o coração através de um vidro à prova de balas, a plenitude tem a ver com integração. É integrar nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Lembrando que a palavra integrar vem do latim integrare, que significa tornar inteiro. Hoje em dia, muito se fala a respeito da ideia de levar-se por inteiro para o trabalho.
Porém, são raríssimas as organizações que de fato permitem que os funcionários façam isso. Ter um slogan é fácil, porém, muitos líderes e culturas organizacionais ainda aceitam o mito de que, se tirarmos o coração, a vulnerabilidade e outros sentimentos do nosso trabalho, seremos mais produtivos, eficientes e mais fáceis de gerir. Essas crenças nos levam a construir culturas que demandam e recompensam o uso de uma armadura. O problema é que, quando trancamos o coração, matamos a coragem. O ego é um conspirador sempre disposto no que diz respeito a trancar o coração. Ele é aquela voz na cabeça que nos leva a fingir, atuar, agradar e buscar a perfeição. O que os outros vão pensar? E se descobrirem algo desagradável ou desconfortável ao meu respeito? Se você for sincero sobre como se sente, será mal interpretado, julgado, visto como fraco? Todas essas situações levam à maior ameaça ao nosso ego e à nossa autoestima, a vergonha, que é aquele sentimento de nunca ser bom o suficiente. Todos nós temos vergonha. Ela é um dos sentimentos mais primitivos do ser humano. As únicas pessoas que não experimentam a vergonha são aquelas que não têm capacidade de sentir empatia e conexão humana. Perfeccionismo, favoritismo, fofocas, comparação, autoestima associada à produtividade, assédio, discriminação, intimidação, acusações, provocações, acobertamentos. Todos esses são sinais comportamentais de que uma cultura está permeada pela vergonha. E se a vergonha e a culpa são o nosso estilo de gestão, ou se são uma norma cultural difundida na empresa, não podemos esperar que as pessoas sejam vulneráveis ou corajosas. Pelo contrário, elas podem até se afastar para ficarem seguras. Como fazemos para nos despir da armadura e como conseguimos inspirar nossas equipes a fazer o mesmo? O antídoto que a autora recomenda para isso é desenvolver a resiliência à vergonha. É a capacidade de praticar a autenticidade quando sentimos vergonha, de passar pela experiência sem sacrificar nossos valores e de sair da experiência da vergonha com mais coragem, compaixão e conexão do que tínhamos ao entrar nela. É mudar da vergonha para a empatia. A dica é: se compartilharmos nossas histórias com alguém que reage com empatia e compreensão, a vergonha não conseguirá sobreviver. E no seu negócio ou na empresa em que você trabalha, a cultura predominante é de vergonha ou de empatia? A confiança fundamentada é o difícil processo de aprender e desaprender, praticar e fracassar e sobreviver a alguns erros. Esse tipo de confiança não reflete excesso de arrogância, presunção, nem se baseia em mentiras. Ela é verdadeira, sólida e construída com base em autoconhecimento e prática. Depois que testemunhamos como a coragem pode transformar o nosso modo de liderar, podemos trocar aquela armadura pesada e sufocante que só serve para nos limitar pela confiança fundamentada que nos faz crescer e apoia o nosso empenho em nos tornarmos corajosos. Gastamos um tempo absurdo lidando com a vulnerabilidade por uma simples razão. Ela é a habilidade fundamental para desenvolvermos a coragem. Desenvolver a confiança fundamentada para encarar a vulnerabilidade e o desconforto, em vez de se armar, fugir, se fechar ou desistir, nos prepara totalmente para seguirmos os nossos valores, criarmos ambientes de confiança e aprendermos a crescer. Confiança fundamentada é igual a habilidades de conforto mais curiosidade mais prática. Vimos aqui muitas expressões, habilidades e ferramentas novas. E como você deve ter notado, todas compartilham o mesmo DNA: curiosidade. A curiosidade é um ato de vulnerabilidade e coragem. Pesquisadores vêm descobrindo evidências de que a curiosidade está correlacionada com criatividade, inteligência, melhoria do aprendizado e da memória e resolução de problemas.
Um estudo publicado na edição de 22 de outubro de 2014 da revista Neuron sugere que a química do cérebro muda quando ficamos curiosos, nos ajudando a aprender e a reter informações melhor. Mas a curiosidade é desconfortável, porque envolve incerteza e vulnerabilidade. Líderes corajosos vivem segundo seus próprios valores e nunca ficam calados quando o assunto é difícil, sobretudo durante os momentos sombrios e difíceis, quando estamos tentando ser muito corajosos. A arena pode ser muito confusa e devastadora. Distrações, barulhos, uma placa de saída piscando e prometendo alívio imediato para o desconforto, e os cínicos assistindo das arquibancadas. Nessas partidas difíceis, quando os críticos estão sendo ainda mais barulhentos e desordeiros, é fácil começar a lutar para tentar se provar, ser perfeito, executar e agradar a audiência. Um valor é um modo de ser ou uma crença que consideramos muito importante. Viver de acordo com os nossos valores significa que estamos fazendo mais do que declarar os nossos valores. Nós os praticamos, nós falamos, fazemos, somos transparentes a respeito de nossas crenças e do que consideramos importante, e tomamos cuidado para que nossas intenções, palavras, pensamentos e comportamentos aliem-se com essas crenças. Existem 3 passos para que uma pessoa ou uma organização consiga viver de acordo com os seus valores. Passo 1. Escreva e declare oficialmente os seus valores. Não conseguimos viver de acordo com valores que não conseguimos nomear. Aprenda o vocabulário dos valores e dos princípios. Aprenda a descrevê-los. O segundo passo é: traduza os valores de papo furado para um comportamento. Quase todas as empresas têm, na realidade, valores de papo furado que uma consultoria escreveu ou que foi copiado de um modelo. Ninguém da empresa sabe quais são eles e ninguém os pratica. Faça então os seguintes exercícios para identificar um valor. São 3 perguntas para cada valor. Quais são os 3 comportamentos internos que, quando demonstrados, sustentam esse valor? A outra pergunta é: quais são os 3 comportamentos traiçoeiros que contrariam esse valor quando demonstrados? E por fim, dê um exemplo de uma situação em que você tomou decisões totalmente de acordo com um determinado valor. Finalmente, o terceiro passo: empatia e autocompaixão, que são os 2 assentos mais importantes da arena. Um dos maiores desafios durante os momentos dentro da arena são as pessoas nas arquibancadas, especificamente aqueles torcedores exigentes que têm um ingresso que vale para toda temporada e aparecem faça chuva, faça sol ou até granizo. A arena está cheia de lugares, mas é nesses que nós escolhemos nos concentrar. A vergonha tem 2 ingressos desses que valem para toda a temporada. As vozes das nossas cabeças comparecem em pares para nos espremer dos 2 lados. Lembra de quando você escutou: não é bom o bastante? O que você pensa que é? A escassez e a comparação também escolhem assentos bem perto de nós. A escassez é aquela voz que fica repetindo: nunca há tempo, dinheiro, amor ou atenção, etc. o suficiente. E a comparação vem com o seu: olha como os outros estão fazendo isso muito melhor que você. Os camarotes são os assentos privilegiados, ocupados pelas pessoas que construíram a arena. E elas construíram essa arena para beneficiar quem se parece com eles em termos de raça, classe social, orientação sexual, capacidade e status. Essas pessoas, os que construíram a arena, já determinaram as chances que você tem com base no seu estereótipo, desinformação e medo. E nós temos que reconhecer isso e falar a respeito, sim. Sejam quais forem os valores que você escolher, os líderes corajosos vivem de acordo com seus próprios valores e nunca ficam calados. Integridade é optar pela coragem ao invés de conforto. Não adianta escrever missão, visão e valores e não implementar na prática do dia a dia. Se você ou sua organização preferir o conforto, vai abrir mão da própria integridade. Sempre que se diz, ensina ou prega aos outros algo que não se acredita, perde-se um pouco mais da integridade e, por consequência, se perde a confiança das pessoas. Tem um ditado africano que diz: desconfie de alguém nu que lhe oferecer uma camiseta. Confiança é a cola que mantém as equipes e as organizações unidas.
Imagine uma jarra onde você coloca uma bolinha de gude para cada ação que estimula a confiança, seja um líder ou liderado. E da mesma forma, tira um punhado de bolinhas para cada ação que reduz a confiança das pessoas em você. E aqui vai uma lista de atitudes que vão te ajudar a manter a jarra sempre cheia. Limites. Você respeita os limites das pessoas? Quando não tem clareza sobre o que é adequado e o que não é, você pergunta ou já sai agindo com pré-julgamentos? Confiabilidade. Você faz o que diz ou tem o hábito de mudar combinações da forma que mais te for conveniente? No trabalho, isso significa estar ciente das suas competências e limitações para que não prometa mais do que pode e seja capaz de cumprir e equilibrar as prioridades concorrentes. Responsabilização. Você assume seus erros? Pede desculpas e repara os danos? Ou parece que por algum motivo sempre existe um culpado externo por tudo o que acontece ao seu redor? Sigilo. Você não compartilha com os outros informações ou experiências que não deve. Sabia que existe um grande mito? As pessoas fofoqueiras acham que estão estabelecendo relações de confiança por compartilharem informações de outros. Mas, na verdade, quem recebe a fofoca tende a se fechar e resguardar ainda mais contra o fofoqueiro. Integridade. Você escolhe coragem em vez de confronto? Escolhe o que é certo em vez do que é divertido, rápido ou fácil? E escolhe pôr seus valores em prática e não apenas declará-los? Não julgamento. Você é específico nas suas observações sobre as pessoas? Ou emite julgamentos genéricos com uma régua que só você conhece a medida? Generosidade. Você dá a interpretação mais generosa possível às intenções, palavras e ações dos outros? Pratique essas atitudes e mantenha a jarra da confiança sempre cheia para se tornar um ótimo líder. Muitas vezes, os líderes reúnem seus colaboradores e tentam ensinar habilidades de resiliência só depois de um contratempo ou depois de um fracasso. Só que isso seria o mesmo que ensinar um paraquedista iniciante a aterrissar depois de ter atingido o solo, ou talvez pior, quando ele ainda se encontra em queda livre. Precisamos ensinar as pessoas a aterrissar antes que elas pulem. A autora traz o exemplo de sua própria organização, onde a queda é ensinada logo no período de integração, como um dos elementos de construção da coragem. Se não tivermos as habilidades para nos reerguer, talvez a gente não consiga se arriscar a cair. E se formos corajosos, definitivamente vamos cair em algum momento. O processo de aprender a se levantar consiste em 3 partes: reconhecimento, confronto e revolução. Primeiro é reconhecimento. Quem aprende a se levantar sabe reconhecer na mesma hora quando algo o deixou dominado pela emoção. Não é necessário identificar com precisão qual é esse sentimento. Só precisamos reconhecer que estamos sentindo alguma coisa. O segundo é o confronto. Na ausência de dados, sempre inventamos histórias. Quando estamos em dificuldades, nosso padrão é criar uma história que esclareça o que está acontecendo e que forneça ao nosso cérebro informações sobre a melhor forma de se proteger. Nossas organizações estão lotadas de histórias em que as pessoas inventam porque não têm acesso às informações. Ao trabalhar em uma cultura de coragem, você fornece às pessoas o máximo de fatos possíveis e, quando não pode dizer tudo a elas, reconhece que está dizendo o máximo que pode e que continuará atualizando sua equipe conforme tiver acesso e permissão para informá-la. O terceiro e último é a revolução. Revolução pode soar até dramático, mas nesse mundo, escolher autenticidade e valor pessoal por si só já é um fato de extrema resistência. Brené Brown traz 3 pontos importantes sobre revolução. Primeiro, o nível de coragem coletiva em uma organização
é o melhor indício da capacidade dessa empresa de ter sucesso em termos de cultura, desenvolvimento de líderes e cumprimento de sua missão. Número 2. O maior desafio no desenvolvimento de líderes corajosos é ajudá-los a reconhecer e responder ao seu chamado pessoal à coragem. Número 3. Nós falhamos no minuto em que deixamos alguém definir para nós o que é sucesso. O que mais preciso aprender e entender sobre essa situação? O que sei de verdade? Quais suposições estou fazendo? O que mais preciso aprender e entender sobre as outras pessoas na história? De quais informações adicionais eu preciso? Quais perguntas ou esclarecimentos podem ajudar? O que mais preciso aprender e entender sobre mim mesmo? O que há por trás da minha reação? O que estou realmente sentindo? Qual foi a minha participação nisso? Responder a estas perguntas é uma ótima maneira de você começar a desenvolver essa habilidade e disseminar isso na empresa. Para finalizar, a autora traz 3 grandes lições para líderes, liderados e organizações que almejam se manter relevantes no futuro que se configura e para onde caminha a humanidade. Primeira lição: o nível de coragem coletiva numa organização é o melhor indício absoluto da capacidade dessa organização de ter sucesso em termos de cultura, desenvolvimento de líderes e cumprimento de sua missão. Segunda, o maior desafio do desenvolvimento de líderes corajosos é ajudá-los a reconhecer e responder ao seu chamado pessoal à coragem. É possível aprender a coragem se estivermos dispostos a nos despir de nossa armadura e utilizar a linguagem, as ferramentas e as habilidades necessárias para encarar a vulnerabilidade, viver de acordo com os nossos valores, confrontar a confiança e aprender a nos levantar. Terceira, nós falhamos no minuto em que deixamos alguém definir para nós o que é sucesso. Brené Brown disse que passou muitos anos assumindo projetos e até mesmo cargos só para provar que era capaz. Deixou-se levar por uma definição de sucesso que não refletia quem ela era, o que queria ou o que lhe trazia alegria. Era simplesmente um ciclo de realizar, adquirir, desmoronar, repetir. Havia pouquíssimos momentos de alegria, pouquíssimo sentido e toneladas de exaustão e ressentimento na sua vida. A hora que ela resolveu dar um basta naquilo tudo foi quando tomou coragem de ser imperfeita e liderar. E o resumo da obra Coragem para Liderar, de Brené Brown, fica por aqui. Um grande abraço e até semana que vem com mais um grande livro para empreendedores. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.